Pessoal, nós tivemos um problema na transmissão anterior e eu recomecei porque eu não entendi o que estava acontecendo. Deixa eu ver se eu acho Marília aqui, ver se Marília volta também. Eita, voltamos. Ai, acabou que caiu aqui, não sei, depois, enfim, vou voltar a apresentação de novo porque caiu a live. Eu Acontece. falava, né, eu apresentei Marília anteriormente, Marília Ramos, que trabalha com nutrição materno-infantil, né? Trabalha com orientação da gestação, amamentação, introdução alimentar saudável e dificuldades alimentares de crianças. Desculpem estar recomeçando, mas houve uma falha aqui na minha internet, foi aqui em casa mesmo. Então, vamos recomeçar. A gente falava das principais dificuldades, não é? Que são muitas as dificuldades maternas, as preocupações maternas, né? E aí, a minha pergunta para a Marília antes da live cair foi: será que precisamos nos preocupar com tudo mesmo, não é? Eu considero que o termômetro da nossa preocupação é a balança, não é? Ou a régua, ou também pode ser o nível de expectativa que nós temos em relação aos nossos filhos. Então, É a verdade. que ponto a gente tem que se preocupar mesmo ou não? Vou deixar para a Bom, Marília. em relação à balança, realmente a gente tem que ficar um pouco de olho como que está o peso dessa criança, né? Principalmente se a criança apresenta um excesso de peso, porque a gente já fica um pouco mais preocupado. O que é que está levando essa criança para um excesso de peso? Você contou a sua experiência com seu filho em relação ao baixo peso. Também é Isso. outro ponto que a gente tem que ficar de olho. O que é que está levando essa criança a perder peso? Será que é algo fisiológico dela ou se tem alguma outra causa associada? Né? Porque tanto o excesso de peso como a falta dele, né, como a perda dele, vai causar atrapalhar de alguma forma o desenvolvimento da criança. Então a gente tem que sempre estar de olho, né, o que é que está acontecendo com essa criança. Certo. É, outras perguntas, né? Outras perguntas estão relacionadas à quantidade, né, Marília, Uhum. de alimentos. Então, quando eu vou falar aqui um pouco do meu, né? Luiz é uma criança que come uma pequena quantidade e ainda tem uma dificuldade de ganhar peso. E por optar, e aí às vezes a gente fica, será que é porque eu estou optando por Uhum. alimentos mais saudáveis que ele não está aumentando o peso? E aí fica aquela preocupação, porque de não pressionar, né? Eu tomo todo esse cuidado, porque quando a gente pressiona a criança a comer mais do que ela realmente precisa, não é? Mais do que o que ela se torna ali saciado, né? Do que ela está saciado, a gente está induzindo ela a posteriormente ter problemas em relação à alimentação, criar compulsão alimentar, essas coisas, né? Então é todo um cuidado, porque a gente se preocupa, mas a gente também, às vezes, por uma preocupação, que é a quantidade de alimentos, a gente pode estar gerando na criança problemas posteriores, não é? Com Isso. relação à quantidade de alimento, aí, quais os cuidados que a gente tem que ter em relação a isso? Bom, essa questão da quantidade de alimento é algo, inclusive, muito cultural, né? A gente, acho que todo mundo aqui já foi criado com aquela história de ter que raspar o prato. Porém, a gente Hum, sabe que não é bem assim. Cada pessoa tem sua regulação energética, ou seja, cada um come a quantidade que se sente bem, né? Até se sentir saciado, se sentir cheio. Então, assim, essa regulação energética da criança começa basicamente desde a amamentação. Você pode perceber que tem crianças que vão mamar mais e outras menos. E isso também passa para a introdução alimentar. Inclusive, a introdução alimentar para essa formação da consciência de regulação energética, né, é muito importante essa fase. Por isso, inclusive, que a gente não indica que se tenha telas ou distrações durante o momento da refeição na introdução alimentar. Porque a partir dali a criança vai ter contato com a comida, além de aprender a comer e aprender sobre os alimentos, ela vai aprender o que é que está deixando ela saciada, né? Além do leite. Então é muito importante que a gente respeite esse momento, que a criança consiga desenvolver
é essa percepção, né, que são os sinais de saciedade. Então, em relação à quantidade, na alimentação infantil, a gente não se preocupa. A gente se preocupa mais com a qualidade realmente do que a criança está comendo. Porque se a criança está comendo saudável, se ela comer mais ou se ela comer menos, ela vai estar ingerindo nutrientes que são importantes para o desenvolvimento dela. Então, a gente tem que se preocupar realmente com a qualidade desses alimentos, né? A não ser que, claro que tem casos e casos, cada criança é única, né? Se a gente percebe que a criança está comendo em excesso de forma compulsiva, então a gente tem que trabalhar com ela essa compulsão. E se a criança está comendo quantidade muito pequena, né, e apresentando junto algum tipo de rejeição ou de seletividade, que é muito comum nas crianças seletivas, um apetite muito reduzido, aí sim a gente também tem que entrar com intervenção aí. Mas, no geral, a gente não se preocupa com a quantidade, se preocupa mais com a qualidade. Então, raspar o pratinho não é necessário. Criança que come muito não é criança saudável. Mas o que a criança está comendo é que vai determinar se a alimentação dela realmente está saudável e adequada ou não. Sim, muito bom. Uma preocupação, inclusive, assim, quando fala de criança que não come, isso me toca porque é uma dor incomum, né? Eu fui uma criança que não comia muito e era forçada a comer, né? Na chinela. Então tinha que raspar o prato ou ia para a chinelada. Então, eu busquei fazer isso, né? E trazer isso diferente, que Luiz é muito parecido comigo, né? Sendo que nos aspectos de gostar de mais alimentos do que eu não gostava de legumes, eu não gostava de verduras, né? Eu sempre procurava mais os lanchinhos. Ele tem essa tendência também, né? Mas ele gosta de uma infinidade de coisas que eu não consigo ter. Por exemplo, ele gosta de pimentão, coisa que eu não consigo gostar. E eu sei que isso é devido a esse cuidado, né? De não colocar o açúcar nos primeiros 2 anos, né? De colocar ele com essa intimidade com os alimentos, né? Que é uma das coisas que as mães sentem muito dificuldade é de variar o cardápio, por exemplo, de frutas, legumes, comidas realmente que consideramos saudáveis, né? E aí eu sempre oriento elas a colocar essas crianças em contato com esses alimentos, a brincar, né? Cortar lá o pepininho, participar também da preparação das refeições, e são pontos legais para estar estimulando a criança a gostar de determinados alimentos. E aí, a grande preocupação que apareceu essa semana, né, na caixinha de perguntas e tal, foi com relação a porque eu estou colocando o lanche da escola do meu filho e ele não come, mas ele come bem em casa, né? E aí já vai nessa percepção aí do que você respondeu, né? Que a gente tem que estar muito mais ligadas à qualidade do alimento do que à quantidade, né? Exatamente. E muita coisa pode influenciar, né, nessa questão da aceitação do lanche escolar. Inclusive, aqui em casa eu estou passando por uma experiência exatamente como essa, de não estar comendo o lanche da escola com a minha irmã, né? Porque ela mudou totalmente a rotina dela. Ela estudava à tarde e agora foi para amanhã. Eu sempre fazia o lanchinho saudável para ela, porém, com essa mudança, ela não tá comendo mais na escola. Mas o café da manhã, ela tá comendo super bem, uma coisa que ela não fazia antes. Então, se a criança tá comendo bem em casa, muitas vezes, dependendo do que ela tá comendo em casa, se ela já tá indo com a refeição composta com tudo que ela necessita, ela não vai precisar necessariamente comer na escola. E também é interessante observar se tem algum outro ponto que está fazendo essa criança não comer. Talvez essa questão da volta às aulas presenciais, estava todo mundo no online. Então, mudança de rotina faz com que a criança também comece a deixar esse lanchinho de lado. Interessante. Aqui, né, geralmente a semana de adaptação, porque tem adaptação, tem a criação da nova rotina, então sempre tem uma baixa na alimentação. Eu já percebo que a rotina, a mudança da rotina já causa isso. E é muito importante isso você trazer, porque às vezes a gente está prestando muita atenção no que a criança não está comendo e não está vendo de fato o que está acontecendo, né? Que tem muito mais questões para além do fato dela não estar comendo. Tem uma questão, eu não estou conseguindo ler o nome, porque está aqui em cima. Não sei se você consegue ler a pergunta de um rapaz, que é sobre
como adaptar uma criança, né, que come, que não tem, né, esse hábito de comidas saudáveis para iniciar com essa alimentação, com esse tipo de alimentação saudável? Eu acho que essa é uma pergunta bem legal, né? O meu filho não come Uhum. saudável e o que eu posso fazer para ele começar a se adaptar numa alimentação saudável? Então, o processo de reeducação alimentar da criança, né? O processo de reeducação Uhum. alimentar da criança, já adianto que é lento, é um verdadeiro trabalho de formiguinha, como a gente chama. Porque a gente não vai conseguir inserir de cara, assim, de primeira. A criança vai, de um dia para a noite, vai estar comendo verduras, legumes, frutas. Então, assim, mas dá, sim, para a gente conseguir adaptar essa criança. Vai ser aos poucos, né? A gente pode estar incluindo uma fruta por dia, uma fruta diferente. Como você citou, a gente levar a criança para a cozinha, para cortar um legume, cortar uma fruta, oferecer esses alimentos de forma diferente, sem ser aquela forma in natura. Às vezes a gente se apega muito à forma in natura da fruta ou do legume, mas dá para a gente transformar esse alimento em algo mais lúdico, mais divertido, que vai chamar a atenção da criança e vai despertar nela o interesse de provar. E dar o exemplo também. A gente muitas vezes quer cobrar da criança, mas muitas vezes a gente também não faz, né? Então, se você quer que seu filho coma frutas e legumes, a gente tem que dar exemplo. Então, é comer na frente dele, para ele ver que os pais estão comendo frutas e verduras, né? Então, ele vai ter vai ser estimulado também dessa forma e sempre manter o contato da criança com esses alimentos. Porque não adianta também que a gente queira que a criança coma fruta, mas se a gente não tem uma fruta em casa, e ainda mais se tiver escondido na geladeira. Então, deixar em um lugar visível para que a criança veja que tem, para que ela sinta o interesse e está oferecendo à criança, né? Às vezes a gente quer que a criança também tenha desperte sozinho o interesse, mas ela não vai despertar. Ela vai despertar um interesse naquilo que ela gosta de comer. Então a criança ela tem essa percepção do que eu gosto e o que eu não gosto, né? A depender da idade. Então se a gente não É, oferece, se a gente não estimula, não adianta. Então é um processo bem lento e assim recomendo uma orientação de profissional também para que não faça de uma forma forçada, para que não fique. Você vai comer fruta hoje? Olha, vai comer sim, prova, bota na boca. Não é bem assim, né? É um processo bem demorado, mas que vale a pena, né? Então é questão de esforço também da família. uma das perguntas que eu tinha colocado era justamente essa: quando é que eu devo procurar um profissional, né, um nutricionista? Que parâmetros aí eu tenho que avaliar quando eu tiver? Eu vou procurar, eu já sabia, né? A Sim. balança o crescimento foram aqui os parâmetros, mas podem ter outros, né? Sim, sim. O ideal é que se tenha um acompanhamento desde a gestação, porque a gente sabe que Hum. o hábito alimentar da criança, o paladar da criança, ele começa a ser formado desde a gestação. Ou seja, o que a gestante mais come, como é composta a alimentação dela, vai influenciar assim, nas escolhas alimentares da criança também. Então é importante que ela tenha esse acompanhamento, né? Então, da gestação, da amamentação e da introdução alimentar, né? Então, se puder começar desde o início, procurar desde o início de tudo, é excelente, né? Se não conseguiu Hum. procurar desde a gestação e amamentação, então vamos para a introdução alimentar. Porque durante a introdução alimentar, eu digo que é um dos momentos mais importantes da formação do paladar, porque aí a criança vai estar em constante contato com o alimento mesmo, né? E não através da mãe mais, mas ela e o alimento. E tem muita informação aí sobre introdução alimentar que confunde a cabeça das mães. Então, tem mães que acreditam que determinadas frutas e verduras não podem oferecer para a criança, mas o Danoninho pode. Mas a bolacha Maria pode. Entende? Então, assim, se a gente É, tem esse acompanhamento e essa orientação correta desde a introdução alimentar, a gente já vai evitar, como você falou, do seu filho, né? Nos primeiros 2 anos, a gente já vai evitar muita coisa lá na frente. Se não conseguiu durante a introdução alimentar, então, se você percebe que seu filho tem um padrão alimentar errado, se você percebe que ele tem preferência mais por alimentos industrializados, ricos em açúcar, então procure o quanto antes. Se o pratinho dele, seja na hora do almoço, seja no jantar, mas assim, nas refeições feitas em casa, não tem um legume, se ele não consome uma fruta, então procure um nutricionista para te orientar, porque daí ele vai estar tendo falta de nutrientes. E ele precisa desses nutrientes, desses alimentos, para se desenvolver, né? Durante essa fase do desenvolvimento da criança é muito importante. Então, se ele tem a falta de determinadas vitaminas e minerais, a gente vai ter prejuízos. muito bom. E teve uma mãe, tem uma pergunta aqui sobre refrigerante, mas teve uma Uhum. mãe que perguntou assim:
O nome dela é Rafaela. O famoso vilão açúcar, quais as melhores formas de introduzi-lo na alimentação? Ela tem uma criança de menos de 2 anos e está nesse processo de não colocar o açúcar, mas sabe como é a pressão social, né? Sim, sim. O Coloca o açúcar, açúcar, ele é mamãe. muito ligado ao afeto, né? A gente, tudo que é doce, é muito uma questão sentimental, emocional, afetiva mesmo. Mas não há necessidade alguma de introduzir açúcar na alimentação da criança. Se você optar por não introduzir, perfeito. Porque o açúcar, ele não tem valor nutricional nenhum. Inclusive, tem Hum, estudos hoje que mostram que crianças que consomem açúcar em excesso crescem menos do que crianças que não consomem. Então, a gente vai ter uma questão até de desenvolvimento prejudicada, né? Se você escolhe não oferecer, melhor ainda. Porém, como a gente sabe que a sociedade bota na cabeça da gente que tem a necessidade do açúcar, né? Em algum momento a criança vai comer alguma coisa com açúcar, o que é que eu te oriento? Segura esse açúcar até os 2 anos, tenta não oferecer nada até os 2 anos, porque se até os 2 anos a criança não consome nada com açúcar, é provável que depois dos 2 anos ela sequer venha a ter vontade de comer nada que seja com açúcar. E se vier a provar, ela provavelmente não vai gostar, porque o gosto vai ser muito diferente daquilo que ela foi acostumada a comer. Então você vai escolher o que é que você vai ensinar seu filho a comer. Você vai ensinar seu filho a comer açúcar ou verduras e legumes? Entende? Então, assim, é muito raro as crianças que não consumiram açúcar durante esse período, após esse período, se adaptarem a esses alimentos, né? Inclusive, esses dias eu recebi um vídeo de uma paciente, achei uma coisa mais fofa. Ela não comeu, nunca comeu açúcar na vida e por acaso foi experimentar um biscoito e ela chorou desesperada porque o gosto do biscoito era muito diferente do gosto das frutinhas e dos alimentos que ela gostava. Então, assim, é muito interessante como a formação do paladar da criança durante esse período acontece, né? Então, assim, o que é que você também pode fazer? Se após esse período o seu filho tiver por ele mesmo a curiosidade, porque crianças são muito curiosas, se ele tiver a sim. curiosidade porque viu alguém comendo, porque viu alguma coisa, enfim, chamou a atenção dele e quiser provar, tudo bem, deixa ele provar. Ele provavelmente não vai gostar, ou pode ser que ele goste, mas que aquilo não vire rotina, obviamente, mas provavelmente ele não vai gostar e não prive, porque se você privar, vai gerar uma compulsão depois. Então, o ideal é que a gente segure esse açúcar até os 2 anos e após os 2 anos deixe a criança livre. Se ela quiser provar, bem, se não quiser, melhor ainda. Eu vou contar a experiência de Luiz sem o açúcar, né? Ele não ficou 100% sem o açúcar até os 2 anos, porque teve alguns episódios de experimentar, né? A vovó botar uma balinha na Uhum, boca, sempre tem sempre. essas coisas. Mas no que concernia a minha opção, né? Que foi ele não comer açúcar o máximo que pôde. E o resultado é que Luiz hoje, quando ele foi experimentar, por exemplo, o pirulito, confeito, esses doces, né? Mas que é uma bola de açúcar só, ele não gosta, né? Ele, claro que ele gosta de alguns doces específicos, como chocolate, mas ele não consegue comer 3 chocolates de uma vez, né? Porque Uhum, fica muito enjooso. E é essa ideia aí, né? Porque o isso. paladar, é claro que se hoje ele começar comendo, 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 o paladar também se adapta, eu acredito, né? Que a gente também vai adaptando, e o açúcar tem esse poder de meio que viciar mesmo a gente, né? Uhum. Então, é nesse sentido. Eu achei muito legal, porque quando eu percebi que ele não gostava de doces, né? Eu fiquei super feliz, que esse era um dos objetivos quando eu optei por não colocar açúcar lá nos primeiros 2 anos. E aí tem uma pergunta, né, sobre o refrigerante. As crianças que tomam refrigerante, seria uma opção colocar o refrigerante, acho que é uma opção, né, o refrigerante diet, o refrigerante sem açúcar? Eu até responderia que não, eu nem sou nutricionista, né? Mas eu vou deixar para você responder Bom, aí por quê. o refrigerante, ele diet ou ele normal, faz mal do mesmo jeito. A diferença é que no diet, né, no zero açúcar, a gente não vai ter o açúcar de fato, mas a gente vai ter outros tipos de adoçante nele. Além disso, é compensado na quantidade de sódio. Então você vai estar tirando uma coisa e botando outra. Não faz sentido você trocar o refrigerante diet pelo refrigerante normal ou vice-versa.
Não, o ideal é não oferecer refrigerante. Eu acho que refrigerante tem um top alimento, assim, não ofereça para criança, seria o refrigerante. Porque além de fazer mal, é outra coisa que é extremamente viciante, né? Até conversei esses dias com alguns colegas e a gente estava analisando como que é interessante essa questão do refrigerante. Tem tantos adultos hoje em dia que tentam parar de tomar refrigerante. É tão difícil você parar de tomar refrigerante. Tem aqueles que Sim, conseguem, mas sabe eu que no consegui. início é uma luta. É uma luta muito grande. É para você realmente sair do vício do refrigerante. É tudo muito viciante do que tem ali na composição do refrigerante. Então, assim, qual o sentido da gente oferecer para a criança o refrigerante se os adultos já lutam para tentar tirar isso da rotina deles? Então, por que oferecer para uma criança? Por que submeter a criança a esse alimento? Por que submeter a criança a essa complicação que ela vai ter depois? De realmente sofrer para tirar esse alimento da rotina dela. Verdade. Rafael, agora eu consegui ler o nome. É Emanuel Santana, que está mandando as perguntas aqui. Eles, poxa, vou ter que deixar de tomar minha coquinha. Vai. Manuel, eu aconselho que deixe aí de tomar. Eu deixei, vivo muito feliz sem ela. E meu filho não toma, né? Minha mãe ofereceu, em alguns lugares ele teve a curiosidade, né? De tomar, de experimentar a Coca, o Guaraná, a Fanta, esses refrigerantes, os refrigerantes, de modo geral, né? E quando ele experimentava, eu acredito que muito também pelo gás, né? É Uhum. aquela sensação, aí ele, não, isso é muito ruim. E assim, esse é o alimento que eu faço questão de dizer que ele não Não. gosta, né? Porque tem uma outra questão que a gente, nós mães, né, acabamos rotulando as crianças como eles não gostam. Uhum. Uma das coisas que fui orientada a fazer na introdução alimentar é que a gente deveria oferecer pelo menos umas 15 vezes para depois ter certeza que a criança não gosta de determinado Exato. alimento. E aí, a gema do ovo cozido, eu ofereci mais ou menos essa quantia de vezes aí, e meu filho não tem jeito de comer, né? Mas ele come o ovo frito. Então eu não Uhum. posso dizer que ele não gosta da gema do ovo. Não é isso? Isso. E aí eu sempre digo, né? Os rótulos são muito perigosos, porque aí, à medida que você fala, ele não gosta, ele vai observar ali mais adiante, quando estiver mais esperto, mas aqui tem gema e eu não gosto. Você disse que eu não gosto, então Uhum. vai criando essa mentalidade fixa É de que eu verdade. não gosto de determinado alimento. E muitas vezes a gente tem uma forma diferente de oferecer o mesmo No alimento, né? mesmo alimento. Cozido, às vezes frito, às vezes refogado em outras coisas, enfim. Tem essa possibilidade. É verdade. E até essa questão da introdução alimentar, na alimentação da criança no geral, o que é que a gente acaba fazendo? A gente acaba comparando os gostos delas aos nossos. Então, se eu tenho uma preferência para tais alimentos, eu entendo que meu filho também tem preferências para esses mesmos alimentos. E às vezes a gente sabe que o paladar da criança está se formando, então ela vai ter os gostos alimentares dela. E sobre essa questão de você falou sobre a gente dizer, né, você não gosta, e meio que enraizar isso na cabeça da criança é muito real. Eu recebo paciente no consultório que eu começo a conversar e eu pergunto, eu geralmente converso diretamente com a criança, porque eu quero saber a percepção dela em relação à alimentação dela. Então eu converso, você gosta de tal coisa? E a mãe já entra, não, ela não gosta. Aí a criança já olha Hum, para mim e diz, eu gosto sim, você que não me dá. Eu escuto muito isso. E é engraçado, a mãe fica assim, né? O que é que eu faço? É engraçado, mas é real. As crianças, elas entregam mesmo. Então, você que não me dá. Você não compra isso pra mim, eu gosto sim. Eu já experimentei e gostei. Então, a gente acaba, assim, ditando os gostos da criança a partir do que a gente gosta. E não deixando a criança realmente se expressar o que é que ela gosta. E a questão de oferecer de formas diferentes é muito importante. Né? O ovo frito ele gosta, o cozido ele já não gosta. E tá tudo bem, né? A gente tem diversas formas de preparar o alimento. Então, até vou puxar um gancho aqui para a oferta de legumes e verduras. Às vezes a gente entende, não, meu filho não come verdura e legume nenhum. Mas você já experimentou de outra forma? Né? Como eu falei anteriormente, a gente foca muito na forma in natura do alimento. Então, uma cenoura, por exemplo. Às vezes a criança, a maioria não gosta. Mas quando a gente oferece ralada, elas aceitam. Ela em cubinhos ou hum, ela em rodelinhas cozido, de jeito nenhum. Mas ela ralada aceita.
Então a gente tem que realmente tentar outras formas de oferecer esses alimentos para descobrir qual a forma que essa criança gosta. Uhum. Eu estou tentando ler aqui a mensagem de Rafaela Couto. Ela falou anteriormente que é mais difícil mudar os nossos hábitos alimentares, não é? Do Uhum, que introduzir a alimentação da criança. Porque, na exatamente. verdade, é como você diz, a gente às vezes não oferece, né? A gente não gosta, não come, não compra, Isso. e acaba não ensinando a criança esse tipo é, de hábito alimentar, né? Um hábito Uhum, alimentar mais saudável. Inclusive, essa questão do açúcar, eu posteriormente, estudando sobre educação parental, né, e como orientar pais e mães em relação, aí a pessoa vai se autoavaliando, né? Eu percebi que a minha dificuldade, não é? Eu sentia, por exemplo, quando eu ouvia críticas, ouvia aquela coisa, você não tá, ele não está comendo muito, não é uma frase. Ele não está comendo muito porque você não está colocando açúcar. E isso tinha um peso enorme, um peso emocional enorme sobre mim. uhum, Mas aí, posteriormente, eu fui entender que é porque eu era viciada em açúcar. Então, eu me torturava com o fato de eu não oferecer açúcar ao meu filho, não é? exato. Ou seja, eu meio que, lá dentro, né? Eu sentia uma vontade. Eu racionalmente sabia que era melhor para ele, mas emocionalmente eu não estava coerente, porque eu não dava a ele, mas eu comia muito. Então, isso também afeta ali na hora das nossas decisões, né? Às vezes a gente acaba cedendo por achar injusto ou algo nesse sentido, né? Então, é sim um exercício, né? Criar filhos, na verdade, é um exercício de autoobservação constante, de melhora. Todos os dias a gente aprende e diz, opa, eu preciso melhorar nisso para poder eu ser exemplo, para poder eu ser uma pessoa melhor e que sabe dar o melhor também para as crianças. Educar é processo, mas envolve muito essa autoobservação também. Para os pais conscientes, é claro, né? Exato. Está falando aqui de pais que se percebem. E ela falou alguma coisa assim, mas eu não estou conseguindo ler, Rafa, porque o fundo da imagem, o fundo ali, né, a parede de Marília é branca, então as letrinhas também são brancas, aí fica bem difícil de ler, mas agradeço. Eu acho que ela falou alguma coisa sobre oferecer alimentos. Quando alguém vai oferecer que ela não quer que a criança coma, então ela diz não, né? Não, não acabou. E se a pessoa insistir, eu acabo sendo grossa e digo que não vai comer porque a mãe sou eu. É, Exatamente. inclu- isso mesmo. Não tem o que fazer. Inclusive, É oi? é basicamente isso, assim, a gente tenta educar, a gente tenta explicar o porquê não quer oferecer. Mas o que as pessoas têm que colocar na cabeça é que se a mãe disse não, é não. Até porque quem cuida é ela. Que se acontecer alguma coisa, quem vai correr atrás de levar a criança no pronto-socorro? Ou seja lá, enfim, né? Vai ser ela. Então a pessoa que quer oferecer não pensa nisso. Inclusive, um tempo desse eu vi um caso de uma criança que alguém, eu não sei se foi em um aniversário ou algo do tipo, que a mãe disse para não dar um marshmallow a ela, a criança, e a pessoa deu o marshmallow, mesmo a mãe dizendo não, e a criança acabou passando mal indo para um pronto-socorro. Então, assim, a mãe teve que ficar, né, correr louca com a criança para um hospital por conta de irresponsabilidade de outra pessoa que não soube respeitar a decisão da própria mãe da criança. É assim, é absurdo. É muito mais absurdo as pessoas não respeitarem do que uma mãe que não quer oferecer açúcar. Mas isso ainda não entrou na cabeça das pessoas, infelizmente. Inclusive é uma máxima, né? Quando a gente está orientando pais, orientando professores, orientando as pessoas de modo geral, né? É que a gente só deve oferecer, dar a uma criança aquilo que o pai e a mãe deixam. Sim, Porque é o pai e a mãe que sabe o que é bom, né? O pai e a mãe sabem se o filho tem alergia a algum alimento. O pai e a exato. mãe sabem, né? Se aquilo ali faz parte dos hábitos alimentares da criança ou não. O pai e a mãe sabem que combinados fizeram ali durante a semana, né? Que de Uhum, repente o doce é permitido no sábado, né? Em pequena quantidade, ou o doce é permitido só uma vez ao dia na hora do lanche. Não está naquela hora, então não vai acontecer. Então,
quando outra pessoa de fora vem e interfere, né, não percebe que está, inclusive, pode trazer malefícios para a saúde da criança e também pode estar ali atrapalhando o processo de educação daquela criança, né, de modo geral. Com certeza. Rafaela foi Rafa, a gente falou sobre Rafaela Nascimento. Rafaela, a gente falou sobre a questão do açúcar um pouquinho antes, né? A orientação é que até os 2 anos não seja colocado açúcar, mesmo no suco, Rafa. Existem, e aí Marília pode dar opções, né? Se a fruta é mais cítrica, né? Não está um pouco doce, mas você pode misturar com uma outra que seja mais doce, né? Que aí o sabor não fica tão amargo, enfim. Eu vou deixar a Marília aí, que ela... Em relação aos sucos, primeiro a gente lembra que só depois de 1 ano, né? Porque antes disso pode também atrapalhar na aceitação. O ideal é que a gente foque mais em oferecer a fruta. Mas se a criança já tem um paladar que não foi corrompido pelo açúcar, não tem às vezes nem necessidade da gente adoçar. Porque daí ela não vai sentir falta desse açúcar. Se você der um limão para a criança, ela vai chupar o limão tranquilamente, porque ela foi acostumada com esse alimento, né? Mas, assim, se a intenção é oferecer sucos mais doces, então procurar realmente frutas mais doces, né? E se for realmente adoçar, você pode estar misturando realmente com outra fruta que seja mais doce. Mas o interessante mesmo é preferir a fruta. Então, depois do almoço, uma frutinha, principalmente essas frutas mais cítricas, que são ricas em vitamina C, para ajudar na absorção do ferro do almoço. Então, uma laranja, né? Enfim, um kiwi, abacaxi, um morango, né? um abacaxi, um caju, enfim. Então, é melhor que foque mais na fruta do que realmente no suco. Mas se for oferecer um suco e não quer oferecer por questão de, como a gente estava falando, né, de hábito nosso, de não oferecer algo mais azedo, como suco de limão, só limão e água, então faz de uma fruta mais doce. Mas assim, não há necessidade se a criança não tem o hábito de consumir açúcar. Vamos mudar de assunto e agora falar sobre as lancheiras escolares, né? Uma das questões... E aí a gente já vai partindo para o encerramento. Uma das questões, né, que por questão também de praticidade, né, a gente às vezes opta por as mamães, na hora da composição da lancheira, optam por lanches mais práticos. Então, o mercado oferece muita coisa prática, né, como achocolatado, bolos prontos, biscoitos, enfim, é uma infinidade de coisas aí que a gente pode estar colocando na lancheira das crianças, né? Quais seriam os malefícios, né, a longo prazo? Que eu sempre penso na educação, em tudo que a gente faz para a criança a longo prazo. Quais seriam os malefícios a longo prazo? E também eu já vou pedir, né, na mesma pergunta, quais seriam, assim, alternativas para uma lancheira aí de uma criança mais com baixo peso e uma criança com sobrepeso, que a gente também tem que ter essa observação, não é, Marília? Em relação às diferentes lancheiras. Mas vamos falar logo dos industrializados. Sim. Em relação aos malefícios, né? A gente tem que primeiramente pensar o seguinte, você que é pedagoga pode me corrigir, mas são 120 dias letivos, não é isso? Que a criança tem na... Não é isso? 120 isso. Dias? Então, assim... 180. Mais ou menos. Mas pior ainda. Então... 200 dias na sala de aula. Então é isso, 200 dias letivos. Então, assim, a criança vai comer 200 lanches compostos por produtos industrializados repletos de açúcar e gordura. Só de pensar assim, é um impacto, né? Exatamente. São 200 lanches, 5 dias na semana e mais ou menos 20 dias no mês, mais ou menos, de 15 a 20 dias no mês. Né? Então, assim, pensa, são 200 lanches por ano. É muita coisa. E ele vai estar comendo isso todos os dias. Se a criança tem o hábito de comer açúcar, de comer esse tipo de alimento, ele vai comer um fim de semana, enfim, de forma mais esporádica, tudo bem, né? Ele já tem um hábito, é muito difícil a gente tirar de uma vez. Mas todos os dias, 200 vezes, é muita coisa. Imagina a quantidade de açúcar e gordura que essa criança está ingerindo. Então, isso vai trazer algum benefício para a saúde dele? Se a gente analisar, já se responde sozinho.
né? Não vai Uhum. trazer benefício. E não somente a longo prazo, como a curto prazo. A gente está vendo isso. Né? Hoje em dia, a minha vivência de consultório é crianças antes de 5 anos diabéticas e pré-diabéticas. E muitas vezes os pais não conseguem sequer identificar. Mas meu filho come bem, o que é que está acontecendo? Quando a gente vai ver todo o histórico alimentar da criança, eles não conseguem perceber o tanto de produtos industrializados que eles acham que fazem bem, mas na verdade não faz. E quando eu vou mostrar a eles na quantidade de açúcar que tem naquele alimento, eles ficam espantados. E daí acende assim a luzinha de, entendi, agora o que é que causou isso? Né? E não só a diabetes e pré-diabetes, mas o colesterol alterado, o triglicerídeos alterado e muitas outras taxas dos exames laboratoriais alterados. Então a gente não percebe, a indústria engana muito a gente. Por isso que a gente tem que estar observando o que é que eu estou colocando naquela lancheira. Observem os rótulos dos alimentos, leiam a lista de ingredientes. Ontem mesmo eu recebi mensagem de uma mãe no WhatsApp perguntando sobre uma bolachinha que ela tinha colocado no lanche da escola, que se dizia integral, e que o filho tinha gostado, e ela perguntou se podia estar mandando. Daí eu falei, me manda a lista de ingredientes e a tabela Que nutricional eu te... para eu ver. Aí eu falei, não tem sódio. Tá bom, não tem sódio. Quando eu peguei a lista de ingredientes, tinha 3 tipos de açúcar e gordura vegetal. Eu mandei de volta para ela, fiz, 3 tipos de açúcar e a gordura. Não tem o sódio, tudo bem, mas tem coisas piores aqui. Então, assim, observe o que Uhum. é que tem. Às vezes não tem um fator ali que realmente prejudica, mas tem outros 2, 3. Né? Então, assim, realmente, uma lancheira composta com só alimentos industrializados, eles vão trazer benefícios, vão trazer malefícios a longo prazo, de certeza, mas hoje em dia a gente está vendo muitos casos também de malefícios já na infância, em crianças muito novinhas. Então, eu estou pensando aqui a longo prazo, mas é uma coisa não tão longo prazo assim. Não Não, vai ser lá com os 40 anos que eu vou não. ter resultados desse tipo de lanche, né? Eu lembro que quando a gente. Meu tempo de escola, o lanche era da escola, então era a merenda da escola. Isso acontece também nas escolas públicas ainda, né? De Uhum. ter essa prioridade de ter a merenda da escola. Se bem que há críticas e tudo mais em relação aos tipos de merenda também, né? Que já há industrializados lá. É verdade. Mas quando isso vai para uma escola particular, por exemplo, o lanche é individual, então a lancheira é individual. Então a preocupação tem que ser única e exclusiva dos pais. E ainda vem outras preocupações, né? Como orientar a criança porque ele está comendo ou ela está comendo uma alimentação mais saudável, enquanto o coleguinha está lá só comendo salgadinhos e refrigerante, né? Ou pastéis e refrigerantes, né? É uma questão muito séria, né? Porque é um compromisso nosso de orientar, de guiar, de introduzir a criança, mas que começa ali, né? Desde os nossos hábitos cotidianos e de não abrir mão, de certo modo, né? Não abrir mão de colocar isso o ano todo também como uma opção de lanche para as crianças. É verdade. A outra pergunta era as dicas, né? Que dicas de lanches saudáveis? E aí foi questionado aqui no chat, falando sobre atrativos, né? Porque tem lanches saudáveis que podem ser mais atrativos. Exatamente. Inclusive, a gente tem hoje opções saudáveis de industrializados que não contêm Hum. tantos aditivos. Eu geralmente mando a lista desses produtos que a gente pode estar usando. O ideal é que a gente só use eles em momentos de pressa, enfim, que a gente quer algo mais, né, tá mais corrido o dia e a gente quer algo mais pronto ali. Mas a gente deve sim estar substituindo. É ideal que a gente tente substituir de uma forma que se pareça com aquilo que a criança já tinha o hábito de comer. Então, se a criança levava aqueles bolinhos industrializados, faz um bolinho em casa, um pouco açúcar, né? Você já substituiu por basicamente a mesma coisa, só que com qualidade nutricional muito melhor. Se a criança levava suco de caixinha, faz um suquinho de polpa, suco de fruta mesmo, bota numa garrafinha bonitinha que chama a atenção dele, né? Os salgadinhos, faz uma pipoca de panela. A maioria das crianças gosta de pipoca, né? Então Sim. substitui pela pipoca e nunca deixar de botar também uma fruta. E a fruta dá Uhum. pra gente também chamar a atenção da criança. Manda essa fruta de uma forma diferente, no lugar de mandar ela na forma natural dela. Então você pode estar fazendo um espetinho com vários tipos de fruta, né? Então, um espetinho colorido vai chamar a atenção da criança. Algo que eu sempre indico para Hum, as mães e funciona muito, são aqueles cortadores de biscoito para cortar as frutas. Então, você, ao invés de mandar certo.
uma manga, você vai mandar uma florzinha de manga. Ao invés de você mandar uma melancia, você vai mandar uma estrelinha de melancia. E isso chama a Ah, já vou atenção da adotar isso criança. aqui. É maravilhoso, as crianças amam. Inclusive, eu uso muito isso para fazer terapia alimentar com crianças seletivas. A gente consegue fazer a criança voltar a comer. Inclusive, o preferido do consultório é o Mickey. Eu tenho o cortador do Mickey, eles amam o Mickey. Então, a gente corta a banana com o Mickey. Então, não é mais a banana, é o Mickey de banana. Aí a gente vai saber Hum, qual o gosto que esse Mickey tem. Então, muda tudo na vida da criança, muda tudo na vontade de experimentar. E a fruta já cortadinha, inclusive, é uma dica. A fruta já cortada, ela acaba que a criança tem mais vontade de experimentar do que a fruta na sua forma natural. Então, elas aceitam melhor dessa forma. Então, já fica aí a dica para quem está mandando fruta e a fruta não está sendo tão aceita. Mas não deixem de mandar, tá? Não deixem de mandar. Mesmo que a fruta volte, em uma hora ela vai ser consumida. Tem que oferecer. Por mais que ela, muito bom. de primeiro caso, assim, ela não seja provada. Muito boas dicas. Inclusive, vou começar adotando. Já vou É procurar muito esses legal. cortadores aí. E levar a Ou, criança para fazer junto também, né? sim, Ela incentiva ainda mais. uma coisa, uma dúvida em relação às frutas, Marília, é que tem algumas que oxidam, né? Por Uhum. exemplo, eu gosto da maçã cortada. Só que a maçã fica com aspecto escuro. Ela não está estragada, não é? Isso. Mas ela É. fica escurecida. E das vezes que eu mandei, acho que eu mandei umas 2 vezes assim, ele disse: mamãe, ela já tá ruim, porque para ele a aparência da maçã é branquinha, É. né? Clarinha, ou esverdeada, sei lá. Mas escura já tá ruim, já tá estragada, então não comeu. E aí o que Uhum. fazer? Porque aí vai ter que procurar frutas para mandar cortadinha, tem que pegar frutas que não Que façam não esse, oxidam. não oxidam, né? Exatamente. Eu sempre oriento que dê preferência a essas frutas que não oxidam com facilidade. Mas, em casos de frutas como essa, dá pra gente pingar uns gotinhos de limão, por exemplo. Né? Hum, Na maçã, por exemplo, cortada, a gente consegue pingar limão ou pingar laranja. O limão, geralmente, ele funciona melhor, né? Por questão da vitamina C, que é antioxidante, então evita que escureça. Mas, assim, de preferência, procurar frutas que não tenham oxidação tão rápida. Né? E se também um potinho que vede bem, para que evite que a fruta fique que entre exposta, a. que entre ar, então aí o processo de oxidação vai demorar um pouco mais. Mas aí, se colocar esses gotinhos de limão, por conta da vitamina C do antioxidante, ela pode retardar um pouco o processo de oxidação. E se a E escola aí tiver vai. como botar na geladeira o lanchinho, melhor ainda, porque daí Hum. retarda ainda mais. E aí, nesse processo de usar o limão, tem que ver a questão do paladar da Da criança, né? Se criança, ela é adepta ao limão. O Luiz ao veio limão. começar a aceitar melhor o limão esses dias, né? A Uhum. gente usa limão, por exemplo, na salada. Aí ele está começando a aceitar, inclusive colocou o limão na boca para chupar, para testar, né? E eu sempre Não. deixo, porque essa experiência de experimentar, né, as frutas, legumes cru, cozido, enfim, da forma que eles querem, auxilia muito, assim, eles a gostarem, né, É e verdade. usarem. Eu gosto bastante dessa ideia. Então, seguindo essas dicas de Marília, essa lancheira pode ser para uma criança de baixo peso Sim. ou uma criança obesa, lembrando que a criança, estando com baixo peso ou acima do peso, tem que procurar nutricionista, não é? Tem Exatamente. que procurar orientação e já agradeço a Ah, eu Marília que pela agradeço. disponibilidade. Eu que Foi muito bom. agradeço. Foi muito boa a conversa. Vou voltar lá na live para anotar todas as dicas do final. Quem só chegou depois, só um minuto, tá? Ok. Chegou alguém aqui chamando. Bem, pessoal, indo. Marília, deixo para você fazer suas considerações. Bom, como a gente conversou, né, tudo aqui, então a gente quer que vocês entendam por que que a gente recomenda, né, tudo isso. Eu sempre falo que o que a gente planta agora, a gente colhe depois. Então, assim, vamos ter um pouco mais de consciência sobre a alimentação da criança. Convido vocês a me seguir, quem não me segue, porque daí a gente pode estar trocando ideia lá. Eu estou sempre disponível para responder dúvidas e sempre postando informações verdadeiras, porque a gente tem muita informação falsa e muita controvérsia jogada aí na internet. E isso acaba complicando ainda mais a vida das mães.
Mas é isso, eu queria agradecer a Simone por esse convite. Foi maravilhoso essa conversa. Eu acho super importante falar sobre alimentação infantil. Já aproveito e convido vocês para a nossa conversa sobre criança amanhã, às 8h11. Toda quinta-feira eu faço a minha conversa aqui sobre criança, com temas diversos, tá bom? Então apareçam na live de amanhã, 8h11 da manhã. As lives sempre são pela manhã, por questão de adaptação aqui do meu horário. Certo? Marília, minha gratidão pela sua participação. Eu que agradeço. Foi ótimo as suas dicas, suas orientações. Eu sei que me ajudou, aprendi bastante. Quem ficou aqui desde o início ou pegou um pedaço aqui da live também aprendeu alguma coisa, saiu com algum aprendizado. Entrem aí no perfil de Marília, ela sempre posta dicas de lanche, não é? Sempre posta opções saudáveis, inclusive depois eu já vou entrar em contato aí para saber que opções industrializadas saudáveis são essas aí, porque, assim, facilita muito o nosso dia a dia, né? A gente sempre prioriza colocar fruta, colocar uma alimentação saudável para as crianças e conhecer novas opções é muito bom, tá bom? Um beijo, a live vai ficar disponível, tá bom? E até uma próxima oportunidade. Tchau. Tchau, pessoal. Que bom que gostaram.